Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio de 2021. Espero que todo mundo tenha tido um excelente recesso. Por aqui nós estamos com as baterias recarregadas e já tem muita coisa legal pra gente conversar. Já tem muita gente boa. Nós estamos com várias novidades previstas para 2021, então ao longo dos próximos episódios eu vou mantendo vocês informados. Mas então vamos pro que interessa. No episódio de hoje nós vamos conversar muito sobre robô, inteligência artificial, de uma perspectiva muito mais realista e muito mais prática, sabe? Vamos conversar sobre quão distante nós estamos de uma realidade em que os robôs eles terão a capacidade de proferir decisões. Isso é algo viável ou é apenas mais uma onda dessas notícias sensacionalistas que sempre rondaram a realidade 4.0? Como que nós podemos verdadeiramente utilizar os robôs e a inteligência artificial para aprimorar o serviço prestado pelo judiciário? Nós vamos tratar dessas e muitas outras questões super interessantes nesse nosso primeiro episódio de 2021. Nele eu converso com o Daniel Boing, que é advogado e analista de dados jurídicos na Softplan. Ele realizou intercâmbio acadêmico na Universidade de Montreal e mobilidade acadêmica na Universidade de Brasília. É também escritor de livro e artigos sobre o tema. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Daniel, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Vamos começar esse episódio falando um pouco da sua história, que ela é bastante curiosa e tenho certeza também que muitas pessoas vão se identificar um pouco com a sua história, mas você foi por um caminho bem incomum ainda no direito, né? E a minha visão, pelo menos, é que esse caminho está se tornando cada vez mais comum, mas ele ainda é bem comum, que é associar o direito com computação, com tecnologia, e você fez um trabalho de conclusão de curso na área praticamente inteira de tecnologia, né? O seu tema de conclusão de curso foi ensinando um robô a julgar, isso lá em 2019, e depois disso você já escreveu livro, enfim, se enveredou por essa área, hoje está como cientista de dados aí da Softplan. Então, eu acho que seria legal a gente começar falando de como que você decidiu focar nessa área aí no direito e pesquisar sobre esse tema. O que te levou, o que te despertou esse interesse? É uma coisa que você sempre teve esse vínculo com essa área ou não? Algum fato que te despertou para isso? Bom dia, Gustavo. Prazer enorme estar aqui e agradeço bastante o convite e a oportunidade de estar falando com você hoje. Então, na minha trajetória, realmente é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né, até uns tempos atrás, mas realmente eu vi que ela é um tanto quanto incomum atualmente, né, mas eu creio, como você falou, que ela vai se tornar cada vez mais comum, e não só no direito, mas em qualquer área assim, de conhecimento especializado, talvez na medicina, engenharias, etc. A minha relação assim, com a ciência da computação começou mais para o final do curso, metade para o final, principalmente após eu fazer um intercâmbio. Eu fiquei um tempo ali na Universidade de Montreal, no Canadá, e lá teve uma edição do Global Legal Hackathon, que é um evento que tem por todo mundo, e inclusive em Florianópolis, né, que é onde eu fiz a minha graduação, onde eu trabalhava, né, nos tempos que a gente trabalhava presencialmente, e inclusive participei de outras edições do Global Legal Hackathon, depois de já estar trabalhando na Softplan, etc. Mas daí, ainda lá em Montreal, em 2018, participei desse evento e, assim, eu vi que, por estarem reunidos ali pesquisadores e pessoas, assim, de várias áreas diferentes, várias competências técnicas diferentes ali, todos voltados, assim, em prol de desenvolver soluções de programação para problemas legais, né? E por ver esse pessoal trabalhando ali junto, deu para ver quão grande está esse movimento. E foi uma espécie assim, de sensação de estar ficando para trás, sabe? De ver, cara, tá acontecendo um movimento grande, é uma área interessante. Eu sempre tive assim uma afinidade com tecnologias, mas nada demais, nada fora do padrão que um estudante de direito mediano não tem, aí, até talvez um pouco menos.
E depois da volta do intercâmbio, eu fiz alguns artigos para algumas matérias, fiz um artigo para a disciplina de Direito Administrativo, falando sobre administração pública e o uso de algoritmos, e a partir daí fui coletando assim, materiais, né? E acabei sistematizando todos esses estudos no meu TCC. Tentei trazer também, além da perspectiva da ciência da computação e da jurídica, mas também um pouco da filosofia da linguagem, né? Porque eu vejo como muito entrelaçados esses campos, porque tudo envolve a questão da linguagem. O direito não é uma ciência que a gente tenha laboratórios, que possamos fazer medições muito precisas, essas coisas, pelo menos não da maneira convencional, assim, né, das ciências naturais, por assim dizer. O que acontece, assim, que o nosso instrumento de trabalho é a linguagem jurídica, que, no meu entender, é uma linguagem específica dentro da linguagem mais comum, que seria, no nosso caso, o português, né? E, então, por isso que eu achei interessante trazer reflexões da filosofia da linguagem para esse trabalho. E, paralelo a tudo isso, eu comecei, antes de me formar, né, estagiar no Softplan. É uma história bem engraçada, até. Eu mandei um e-mail para a Shayala, que já esteve aqui, né, no podcast. Ah, sim. E mandei um e-mail para ela falando, inclusive com esse artigo que eu comentei, né? Falei, olha, eu estou estudando sobre isso, não sei o que lá. E tem interesse em estar trabalhando na área. Ela me chamou para uma entrevista lá na Softplan. E eu ia começar lá o estágio, tava tudo certo, só que daí eu acabei sendo selecionado para um programa lá de bolsas e tive que ficar um tempo fora e descasou assim o timing de entrar lá, né? Daí, voltando desse programa de bolsas, eu fiz como não tinha dado certo o estágio, etc., eu fiz um semestre de mobilidade acadêmica na UNB. Eu estudava na UFSC, né? E na UNB fiz uma matéria com o professor Fabiano Hartmann sobre direito à inteligência artificial, e lá também estudamos bastante. Era uma matéria com a pós-graduação, então seguia um ritmo assim bem bacana, bem interessante, de seminários, pessoal bastante interessado em discutir, em apresentar. Então foi um outro momento que eu pude assim coletar bastante informação e compilando tudo isso, né? E na volta da mobilidade acadêmica, e chegando em Florianópolis, né, poucos dias depois, surgiu uma outra oportunidade para estagiar na Softplan, em outro time, né, no time de ciência de dados, da equipe de inovação. E eu comecei lá, deu certo, e depois de formado, eu fui efetivado, primeiramente como analista jurídico, e depois migrei para cientista de dados, hoje, meu cargo. Cientista de dados / analista de dados, né? Eu acabo exercendo um pouco das funções dos dois. Legal, e sem entrar demais em detalhes também, né, porque quem quiser eu super recomendo o episódio da Shayala, que a gente tratou especificamente, né, do que é o cientista de dados, mas para quem ainda não conhece o que é um cientista e um analista de dados jurídicos, o que eles fazem, fala um pouquinho pra gente, assim, só para contextualizar esse nosso papo, o que faz um analista de dados jurídicos e o que faz um cientista de dados jurídicos, a diferença entre eles? A ciência de dados, então, do que eu li até hoje, do que eu entendo sobre ela, seria basicamente uma conjunção de vários campos do conhecimento, né? Com vistas a resolver problemas reais. E esses campos seriam a ciência da computação, a estatística, a probabilidade, o design, que isso vai ser geral para qualquer atividade de ciência de dados, mas aí o que vai especificar seria o conhecimento técnico, né? O conhecimento de campo. Que daí que entra o que eu comentei antes sobre os médicos, advogados, engenheiros, todo esse pessoal que trabalha num campo específico, né? Então, a ideia é ter uma equipe multidisciplinar trabalhando para resolver esses tipos de problemas. Acaba assim que acho que nem é tão, não é tão na prática, assim, a distinção de analista de dados e cientista de dados não vai ser algo muito rígido, muito formal, assim, né? Acaba que eu, como
como assim, como analista de dados, eu acabo exercendo funções ali na Softblur de ter problemas internos da empresa, e a gente tenta trabalhar ali na equipe de maneiras de resolver esses problemas de forma mais automatizada, geralmente. Então, seria basicamente tentar criar algum classificador para resolver algum problema de demandas, de suporte, esse tipo de coisa. Mas, assim, você consegue dar alguns exemplos práticos de como que um cientista de dados pode trabalhar, por exemplo, sei lá, dentro de uma empresa, dentro de um departamento jurídico de uma empresa? Que tipo de problema que ele resolveria? Quais são as aplicações, né, práticas de um cientista de dados? Como eu disse, né, o cientista de dados vão ter várias competências ali. No meu caso, por eu vir da área do direito, eu vou ser ali a parte integrante do time que entra principalmente com o conhecimento técnico, né, o conhecimento da área específica que a gente vai estar trabalhando. Como a Softblur é uma empresa, é uma legal tech, né, a maior legal tech, inclusive, da América Latina, a gente vai ter alguma demanda. Por exemplo, eu já trabalhei no caso Leia Precedentes, no projeto Leia Precedentes, e o meu papel lá era definir regras, estabelecer regras jurídicas, regras que tem que vir do profissional jurídico, para detectar casos de algum tema de repercussão geral, por exemplo, o recurso extraordinário. Então, o meu papel ali estaria em definir essas regras. Quais são as regras que os modelos, os algoritmos vão estar usando ali para fazer uma classificação. Então, no caso da Leia, para quem não conhece esse projeto, o intuito desse projeto era analisar vários processos e vários recursos que estavam em tramitação nos tribunais para tentar agrupá-los em sede de recurso repetitivo, né? Ver se tinha pertinência esses processos que estavam em recursos em tramitação, se eles poderiam ser agrupados em algum tema de recurso repetitivo, né? Exatamente. A gente publicou, o pessoal da minha equipe, e mais de um outro grupo de estudos ali da UFSC, a gente publicou um artigo recentemente explicando um pouco melhor, né, no que se deram assim, essas atividades, mas a ideia é basicamente isso que você falou. A gente selecionou lá alguns temas, na verdade foram os tribunais que decidiram quais eram os temas de recurso repetitivo mais interessantes para eles, né? Daí é aí que entrou, né, o trabalho, a importância de ter um analista de dados jurídicos ali, né? Está trabalhando para entender esses temas, ver quais que são as regras que definem eles. E por regras eu quero dizer termos e metadados do processo, ou seja, aquilo que está no texto, vamos dizer assim, tem uma petição de um recurso extraordinário lá, né? O texto que está dentro dessa petição seria onde a gente está fazendo a pesquisa pelos termos, e os metadados são dados sobre esses dados textuais que estão no texto, por exemplo, e dados geralmente estruturados, né, como a parte ativa, a parte passiva, o tribunal de origem, a classe da ação, esse tipo de coisa. Então, nosso desafio ali era juntar toda essa informação disponível e tentar criar regras que iriam definir a ocorrência ou não desse tema, com um grau de assertividade ali razoável, né? Ficou em torno de uns 75% na média dos temas ali. Então, nesse caso, a inteligência ela conseguia, em 75% dos casos, agrupar de forma, com sucesso, falar que determinado processo estava vinculado a determinado tema. Esse é o grau de assertividade. Isso, a gente calculou ele através de amostras, né? A gente criava as regras e fazia a pesquisa na base de dados. Os resultados do que retornavam dessa pesquisa, né? Pegava amostras delas, porque a gente está falando de números bastante grandes, né? De processo, não daria para analisar todos. E dessa amostra, a gente, em contato com o tribunal, os tribunais em questão, eles avaliavam e diziam se esse processo era ou não do tema. Os NUGEPs dos tribunais, certo? Os núcleos de gerenciamento de precedentes, que são os órgãos responsáveis no âmbito, praticamente todos os tribunais, com exceção acho que do STF, salvo engano, ele não tem, mas de resto todos têm. Eles vão ser os órgãos responsáveis por lidar com esses processos repetitivos. Então a equipe dos NUGEPs
dizia quantos processos daquela amostra estavam de acordo ou não com o tema. E foi com base nisso que a gente calculou essa assertividade média, né? E essa assertividade já é um índice alto, assim, né, para um projeto desse porte, né? Vocês ficaram satisfeitos com esse nível de assertividade ou é algo que você acha que ainda pode melhorar muito num curto prazo? Qual que foi a sua sensação com o resultado desse projeto? Olha, a sensação, assim, foi uma sensação, assim, de dever cumprido, porque que foi o que a gente defendeu no artigo, né? A gente, de certa forma, comprovou ali que é possível, através de regras textuais e de metadados, você ter uma assertividade razoável na identificação desses processos relativos a um determinado tema. Eu acho possível, sim, aumentar ainda esse grau de assertividade, mas, na minha opinião, assim, do que eu vejo até agora, ele já está bastante razoável para a gente, assim, pôr isso em prática, para sugerir, né, para um juiz, para indicar para ele, para o juiz, para o desembargador, que aquele processo, pelo menos nem que seja por um indicativo nele, esse processo pode ser de um tema tal, né? E se for, isso ajuda bastante, né, a atividade jurisdicional, porque o magistrado, ele vai, se for de algum tema que já tenha a decisão, né, decisão das cortes superiores, ele vai ter que basicamente só aplicar a tese firmada. Então, e evitaria bastante retrabalho no caso esse processo escapasse e fosse julgado de maneira contrária à tese já firmada, esse tipo de coisa. Legal. E agora já entrando mais assim na questão dos julgamentos, né? Você começou a falar, esse projeto aí, a gente utiliza, você vê como escopo mais um robô que está sendo ensinado a... Não sei nem se eu poderia chamar de robô, e você me corrige se eu estiver errado, mas, enfim, uma inteligência que está sendo ensinada a detectar determinado tema a um recurso repetitivo para evitar retrabalho, ganhar produtividade, tempo processual, enfim, várias coisas. E isso até então sempre é submetido a um juiz, que um juiz vai dar a palavra final. Faz sentido ou não faz sentido, até porque é um sistema que ainda está em treinamento, né? E tanto no seu livro quanto no seu trabalho de conclusão de curso, você fez uma pesquisa muito densa, assim, e voltou... esmiuçou mesmo a questão, porque hoje todo mundo gosta de falar que os robôs já vão julgar, os robôs já vão fazer petições, e como se fosse a coisa mais simples do mundo. E quem tiver a oportunidade de ler o seu livro e ter contato com esse material vai ver que é uma coisa muito complexa, muito complexa. Não sei qual que é a sua percepção disso, mas para mim, depois que eu leio esse tipo de material, a gente está na pré-infância de qualquer coisa nesse sentido. A gente ainda está começando a desbravar essa área. E você falou de uma coisa muito importante que poucas pessoas pensam, né, quando começam a replicar esse tipo de frase de o robô vai julgar, a gente tem que ensinar os robôs a julgarem, que é a linguagem, né? A linguagem, eu acho que é o maior obstáculo e o maior problema hoje que quem trabalha com essa área enfrenta. O que você pode falar pra gente, o que você pesquisou e o que você identificou de desafios e de problemas que a gente enfrenta, e tudo que eu escuto também, principalmente do português, né, que é uma língua muito complexa. No inglês, pelo que eu já vi, é um pouco mais fácil a gente conseguir saltar esse obstáculo assim, mas o que você acha que é o nosso maior gargalo hoje para realmente conseguir fazer um processamento de linguagem natural adequado? Então, são vários pontos, assim, mas vamos começar então pelos robôs, juízes, etc. No livro a gente traz 3 tipos principais de uso do aprendizado de máquina no judiciário, né? O robô classificador, o robô relator e o robô juiz. O classificador, então, seria uma espécie de estagiário, por assim dizer, né? Faria em grande escala o que se espera que um estagiário de um gabinete, onde eu mesmo já passei, né? Já estagiei no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, faça. Então, chega um processo, ele classifica. A Leia seria um caso desse robô classificador, né? Estaríamos classificando se o processo pertence ou não a um determinado tema de repercussão geral. Isso é o Vitor, né? Seria o Vitor do Supremo. Exatamente, é muito próximo. Assim,
foram abordagens diferentes. O Vitor usa o aprendizado de máquina pegando as regras que vão definir se basicamente o que é feito. Eles pegam e dão uma grande base de dados de processo que fala esse processo é do tema tal. E põe um algoritmo para encontrar os padrões nesses processos, falando bem grosseiramente, tá, pessoal? Não, claro. Mas então, o Vitor então vai tentar encontrar padrões entre esses processos que o humano classificou como pertencentes a um certo tema e vai ser aplicado daí em processos futuros para dizer se o processo que entrou agora é ou não. A lei, a gente partiu de outras premissas. A gente partiu, e que talvez até tenha eu não sei de cabeça os percentuais do Vitor, mas talvez tenha uma acurácia menor que a do Vitor, eu imagino. Só que ela partiu da premissa, primeiro, da explicabilidade dos resultados, que é um problema que a gente vai entrar na inteligência artificial, a gente consegue ter uma classificação, um resultado bom, mas no direito não basta ter uma decisão, né? Você precisa explicar os motivos dessa decisão, sob pena dela ter algum vício aí de fundamentação, alguma coisa, né? E então o objetivo da lei era desde o início ter esses critérios todos documentados ou a princípio explicáveis, não que cada decisão dela vai ter um relatório complexo explicando, mas a princípio da abordagem que a gente usou, que cientistas de dados jurídicos, né, criando regras ali de domínio específico, ali, regras criadas por humanos, a gente consegue dizer por que um certo processo apareceu ou não ali na lista de resultados. Isso é possível da gente dizer. Isso tem vantagens e desvantagens, né? Uma vantagem é a explicabilidade, uma desvantagem seria talvez uma menor acurácia, né? A precisão dos resultados. Mas eu acho, assim, na minha opinião pessoal, se uma atividade pode ser exercida de uma maneira, ainda que menos precisa, mas que pode ser exercida de forma explicável, principalmente no direito, ela deve ser priorizada. Não que isso não possa evoluir depois e ser implementado, combinado com outras abordagens, mas até se a gente falar de vieses, né, a explicabilidade vai ser um fator ali chave para a gente analisar o que está ocorrendo de viés ali no algoritmo. Então são esses trade-offs assim, né, que a gente tem na hora de desenvolver uma solução dessa natureza. E a gente vê que hoje essa questão da explicação é uma preocupação muito grande, né, por todo mundo que está envolvido de alguma forma com essa questão da inteligência artificial e direito, porque, inclusive, a Comissão Europeia, né, ela fez um documento, né, falando sobre algumas orientações que seriam umas orientações éticas para a criação de uma inteligência artificial e se não me engano, a explicação é uma das preocupações, né? Porque chega num nível tão complexo que determinado tipo de decisão, a gente não vai conseguir explicar por que o algoritmo chegou naquele resultado, né? Porque são muitas variáveis. Até que ponto isso é viável? Vai ser viável eu sempre conseguir explicar, mesmo que de alguma forma mais básica e mais elementar, como que o algoritmo chegou naquilo? Ou você acha que realmente a gente vai chegar num ponto que vai ser assim, impraticável, tentar explicar como que ele chegou em determinado resultado? E aí a gente fazendo um mega parênteses aqui, que você estava falando dos tipos de robôs que estavam sendo, dos tipos de aplicação que estavam sendo utilizados para esses sistemas, né? Não, mas eu acho que está bastante relacionado. Então, diferentes algoritmos vão ter diferentes graus de explicabilidade ou de opacidade, né? Quanto mais, vamos dizer, mais profunda for a abordagem em termos de inteligência artificial, por exemplo, redes neurais profundas, esse tipo de coisa, mais difícil é explicar. Por quê? Porque eles são algoritmos que trabalham com milhares, centenas de milhares de variáveis. Então, como é que a gente explicaria, por exemplo, vamos pensar um algoritmo de visão computacional que
que classifica números escritos à mão. Você põe ali uma imagem de um 3 escrito à mão e ele cospe como resultado o 3 numérico. Né? O que ele faz? Ele pega pixel por pixel dessa imagem, e vamos supor uma imagem de qualidade baixa, e são 416 pixels por 416 pixels. E pensa quais são as combinações possíveis assim de se ter dentro desses pixels, vamos dizer, só considerando que eles estão ligados ou desligados ali, né? 0 ou 1. Só nisso, assim, para você explicar como que um algoritmo tão, entre aspas, simples, que não é tão simples assim, né? Mas que seria o básico, né? O básico, assim, desse tipo de abordagem da visão computacional, ou do deep learning, vamos chamar, eles têm que... Como é que você vai explicar, assim, quais que foram os pixels que tiveram mais peso na hora de dar um resultado como aquela imagem ser um 3? Esse problema, ele é transportado para análise textual, certo? Entendi. A gente vai ter ali talvez menos variáveis, vai depender da abordagem que você usa. Você pode limitar, inclusive, o número de variáveis, mas mesmo assim, quanto mais complexo é o cálculo ali exigido, mais difícil é de explicar. E esse é um fato que a gente tem que lidar, né? A gente tem que conviver com isso nas abordagens de inteligência artificial e tentar conciliar isso com as exigências do Estado Democrático de Direitos, esse tipo de coisa, né? Mas voltando então ali aos tipos, né? Eu falei do robô classificador, uma segunda abordagem seria o robô relator, que tenta trazer resumos sobre o processo, sistematizar ali algumas informações que vêm soltas, por exemplo, quais foram os principais argumentos utilizados, qual parte levantou tal lei, esse tipo de coisa. E eventualmente até sugerir uma decisão pré-fabricada ali, como já temos projetos desses em curso hoje no Brasil. E a terceira etapa disso, né? Eu vejo como etapas. Eu acho que começa com um e vai progredindo até chegar no último. Até para que a gente possa se acostumar, né, com esse tipo e ter uma segurança, né, com essa tecnologia, eu acho que é inevitável ela ser passo a passo, né? Exatamente. Não vejo assim você querendo fazer o mais sem conseguindo fazer o menos, né? Para usar jargão jurídico. E mesmo que dê para fazer o mais, né? Hoje, vamos supor que hoje a gente conseguisse fazer o mais. Eu acho que seria um pouco estranho, assim, para as pessoas, principalmente para quem vai se sujeitar a esse tipo de decisão, né? Exatamente. Falta legitimidade, né? Isso é uma maneira de legitimar essa tecnologia, né? Primeiro ela funcionou de pouquinho em pouquinho e vai continuar funcionando, né? A gente dá um passo de cada vez aqui. E até porque, né? Só mais um parênteses, dentro do parênteses, a gente não precisa de nada, a gente não precisa de um robô juiz assim, para salvar o judiciário. A gente não precisa de uma tecnologia muito complexa, mirabolosa, que tenha para ter um impacto bom assim no judiciário. A gente pode fazer isso com ferramentas bem simples, mas bem simples do ponto de vista tecnológico, né? Mas voltando então, o robô juiz seria a etapa em que o robô relator está tão bom, está tão certo assim nas decisões que ele sugere, nos documentos que ele elabora ali, que não precisa nem mais passar por um ser humano. Daí o ser humano seria uma instância revisora ali, talvez. Então, primeiro um caso teria uma decisão elaborada por uma máquina e, eventualmente, as partes entram com recurso e um ser humano analisa ali. Mas quais que a gente tentou trazer no livro, assim, né, quais são os desafios principais disso? Eu vejo, como você falou ali, a questão da linguagem humana. A linguagem, e aí trazendo um pouco mais da filosofia da linguagem, né, que foi alguma das coisas que eu estudei para fazer o livro. A linguagem, assim, ela é uma coisa extremamente complexa. Eu diria que assim, se fosse pensar num grau de complexidade, seria mais fácil você ter um robô médico do que um robô advogado propriamente dito. Assim. Eu sei que já existem robôs médicos e robôs advogados que o pessoal chama, assim, mas assim, eu acho que seria mais fácil uma inteligência artificial que substitui um médico inteiro, assim, vamos partir do princípio que a gente não tem nenhum humano ali revisando nada,
do que uma inteligência substituísse um advogado. Por quê? Porque o advogado ele lida com a linguagem humana. E a linguagem, ela você não consegue fazer medições tão precisas. Você consegue até ver frequências de termos, relações entre esses termos. A gente pode até entrar depois, né, em alguns algoritmos que fazem isso, que são até maneiras que a gente diz de analisar o contexto da linguagem. Mas ela requer, assim, muito conhecimento prévio, conhecimento de vida, de mundo mesmo, né? Que para nós humanos isso é trivial, todos temos, em até certo grau, mas para uma máquina ela não tem, né? Por definição ela não tem isso. Ela só consegue trabalhar com aqueles textos, com as palavras que você ensinou para ela naquele momento ali, né? E por mais que você tenha uma grande coleção de textos, um vocabulário muito grande ali que você apresenta para ela, os vários tipos de uso da linguagem começam a ser um desafio, né? Por exemplo, você pode usar a linguagem de uma forma direta, uma escrita assim, mais analítica, mas você pode escrever um poema onde você está escrevendo termos ambíguos de propósito, entendeu? Você pode usar da ironia, do sarcasmo. Sei que não são usos tão comuns no direito, e é isso que nos salva, né? Mas eles existem até certo grau. Em toda petição assim vai ter talvez um uso não tão direto da linguagem. E isso, por mais... isso implica uma quebra de paradigma, sabe? Na análise dos textos. Porque você está falando assim, de significados que estão fora daquele texto. E a máquina só tem aquele texto para analisar. Não sei se deu para entender. Não deu. Eu acho que uma coisa que clareia muito e para mim, pelo menos, foi uma forma de visualizar de uma melhor maneira esses desafios é que a linguagem nada mais é do que... quando você alimenta uma máquina com textos, você está dando sinais ali para uma máquina que ela tem que converter aquilo matematicamente, né? Isso é muito complexo. E aí você começa a utilizar de alguns recursos, por exemplo, uma palavra pode ter vários significados e pode ser utilizada de várias formas. Aí ela tem que começar a utilizar palavras anteriores e posteriores para tentar entender a probabilidade daquela palavra específica estar sendo usada naquele contexto ou naquele significado, quer dizer, então assim, isso eu acho que só de pensar assim, dá para imaginar o trabalho que isso demanda, né, e como que é difícil uma coisa que a gente tem tão por garantido assim, que é a nossa linguagem, né, que está tão no nosso dia a dia, a gente se comunica tranquilamente, como que é complicado a gente poder traduzir isso para a máquina e fazer com que ela entenda dentro ainda de um ambiente jurídico que eu acho que deve ser mais difícil do que se fosse numa conversa normal, no dia a dia, numa linguagem sem ser tão técnica assim. Eu acho que seria até mais tranquilo, mas juridicamente você tem que seguir determinados passos, ela tem que entender determinados conceitos, né? Eu acho que isso deve ser um problema enorme, né, fazer essa conversão. É complicado, assim, e foram justamente assim, esses últimos avanços que permitiram a gente estar começando a engatinhar nessa área, assim. Mas só um parênteses, para ficar claro, assim, não quer dizer que não quer dizer que o fato de a gente não conseguir interpretar a linguagem no seu todo, assim, através de uma máquina, não quer dizer que a gente não consiga fazer coisas muito úteis para o direito, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas a linguagem, sim, é um desafio e como você bem disse ali, a gente tem que transformar as palavras, o texto em números, porque nenhum algoritmo trabalha com texto. Você tem que transformar tudo em número. Então, o que você acaba fazendo? Você acaba transformando, geralmente, palavras em vetores matemáticos. Você tem diversas formas de fazer isso, né? O que eu trago ali no livro é o algoritmo Word2Vec, que não é mais já está até de certa forma assim defasado, já tem várias melhorias dele depois, como, por exemplo, o Sense2Vec e outros ainda. Mas o que ele faz? Ele tenta criar um vetor de uma palavra, por exemplo, Itália, através das palavras que estão em volta dela.
Então, Itália geralmente ocorre próximo das palavras país, Roma, pizza, esse tipo de coisa. Ou as palavras que são usadas pela prática dos falantes na linguagem, né? E, e assim, parece algo simples, mas isso acaba tendo uns resultados muito interessantes mesmo. Por exemplo, esse algoritmo Word2Vec, ele consegue estimar relações entre as palavras. Por exemplo, a relação de que Roma é a capital da Itália. E como que a gente faz isso? Você consegue até fazer operações matemáticas entre, entre essas palavras. Que, como eu disse, né, a gente tem que transformar em números. E da forma como isso é feito, permite até operações ali. Por exemplo, se você subtrair Paris de França e adicionar a Itália, você chega à palavra Roma, porque ambas são capitais, têm uma relação próxima, vamos dizer, a mesma diferença entre Paris e França é a diferença que tem entre Roma e Itália. Então, se você pega assim, abstrai essa relação ser capital de, né, e adiciona a Itália, você chega a Roma, ou a Roma e chega a Itália, esse tipo de coisa. E você pode, sem dúvida, passar isso para o âmbito jurídico, né? Você pode entender que foi bem interessante, deu para aplicar isso na prática aqui, e não é complexo. Falando assim, parece muito complexo, mas a gente tem assim vários materiais pré-prontos e algoritmos ali que com um conhecimento bem básico de programação você já consegue testar essas coisas. Mas, por exemplo, eu consigo encontrar sinônimos, vamos supor ali, de sentença, né? Você dá para um algoritmo vários textos, várias petições iniciais, talvez sentenças, esse algoritmo ele vai calcular o que acontece perto da palavra sentença. Daí você pode mandar ele te devolver ali as palavras mais similares da sentença, por exemplo, decisão judicial, pronunciamento judicial, esse tipo de coisa. É bastante interessante. Ou até, mas não somente os sinônimos, né? A gente não está olhando os sinônimos, a gente pode ver também os co-ocorrências, né? O que ocorre geralmente perto de sentença, talvez sentença condenatória, sentença executória, esse tipo de coisa. Isso é muito legal, porque pra gente, eu acho que é muito contraintuitivo pensar em palavras dentro de um contexto de sistemas matemáticos, né? E adicionar e subtrair palavras é uma coisa que dá uma travada, né? Mas o que no direito hoje você já está vendo que é possível fazer utilizando esse tipo de inteligência? O que a gente hoje já consegue implementar com uma tranquilidade boa, assim, com um nível de assertividade bom? Olha, os dados que a gente tem, a gente consegue fazer bons classificadores assim, não muito específicos, mas de temas amplos. Por exemplo, um processo de telefonia. Com essas técnicas que eu falei, a gente consegue vetorizar as palavras desses textos e pôr para um algoritmo, ensinar para ele, indicar para ele quais são processos de telefonia, e no contexto do aprendizado supervisionado, ele vai dizer se novos processos são ou não de telefonia. Isso é um uso assim relativamente simples da inteligência artificial e já está em prática, né? O Vitor, de certa forma, faz isso, o Atos do STJ, ele faz uma abordagem um pouco diferente, ele é uma abordagem não supervisionada, ele pega dos processos que entram, até onde eu li e escutei sobre esse programa, né? Dos processos que entram lá, dezenas de milhares processos que entram ali por mês, ele vai agrupar esses processos pelos tempos deles, e tentar criar clusters, né, agrupamentos de similaridades sem que nenhum humano tenha definido quais grupos que ele quer. Você vai falar, você tem esse grupo de processos aqui, vamos supor, 5.000 processos, que tenham X% de similaridade entre eles, e então é provável que eles pertencem a esse grupo, então analisa esse representante aqui, e esse representante vai te dar uma ideia boa sobre todo esse grupo. Isso é um avanço fantástico, assim, né, para se ter um tribunal brasileiro, né, que tem que lidar com dezenas, centenas de milhares de processos por ano. Então,
Isso são coisas que já estão, não só são possíveis, como eu disse, mas já estão em curso. E que volta no que eu falei, né? A gente não precisa de uma interpretação da linguagem a nível humano na máquina, para que ela já possa fazer várias coisas. A gente precisa, assim, de estar ali em campos bem seguros, que a gente consegue delimitar ali com precisão o que é acerto, o que é erro, esse tipo de coisa. Mas a gente não precisa, então, não se torna uma crítica minha à inteligência artificial, é só uma forma de se encarar ela, né? Mais prática, né? Ela. Uma visão mais Isso. prática. Exatamente, assim, de ver ela mais próxima do que ela realmente é, um conjunto de regras matemáticas que tentam detectar padrões em uma certa quantidade de dados e fazer predições a partir desses padrões. Você tem também, você traz, se não me engano, no livro também, você dá um exemplo que todo mundo tem essa visão de algoritmo, aquela coisa super avançada e tudo mais, mas você fala que uma receita de bolo é um algoritmo, né? Nada mais é do que uma instrução para você chegar à solução de um problema, que nesse caso é fazer um bolo. Então, para o problema fazer um bolo, você tem um algoritmo que é a receita, e você segue aqueles passos e resolve o problema final, né? Exatamente. Só que a única diferença é que uma está escrita em linguagem natural, que você entende porque você é humano, você tem um conhecimento de vida, você sabe o que é um garfo, uma faca, farinha de trigo. E a outra está escrita em linguagem geralmente de programação, né? Ou linguagem matemática ali. E vai se traduzir em equações, em funções, na verdade. E se fosse para você hoje, dentro disso que você falou, hoje, se você tivesse que focar em um problema do judiciário com uma solução que fosse impactá-lo da melhor forma possível, assim, vamos supor que você tivesse a oportunidade de desenvolver uma inteligência artificial para focar em alguma coisa, qual que você acha que teria hoje o maior impacto, que valeria mais a pena desenvolver e não sei, aí sim, em número de processos, em rapidez de julgamento, o que você acha que tem mais perspectiva, assim, de benefícios? Então, eu acho isso bastante interessante. Até respondendo assim, literalmente essa pergunta, se for pensar em termos de impacto, eu não acho nem que seria necessário inteligência artificial, né? Porque eu estava dando uma olhada no Justiça em Números, né? A gente tem no judiciário brasileiro ali, se não me engano, em torno ali de 42% do estoque de processos são execuções fiscais. E execuções fiscais, claro, envolve linguagem humana, envolve várias coisas, então só por esse simples fato já é algo complexo, mas não quer dizer que a gente precisa estar lidando ali com todos os desafios da linguagem para desenvolver uma solução que tenha um impacto grande. E assim, eu acho que o maior impacto possível que esse tipo de solução pode trazer é deixar o humano com a atividade que precisa do humano. E as outras atividades que não precisam dele tentarem serem feitas de forma automática. E por que eu disse que não precisa de inteligência artificial? Porque como eu disse, né, eu já depois de formado já comecei a trabalhar como analista de dados, mas eu tive a oportunidade dentro da faculdade de estar ali atuando no escritório modelo, então atividades de advogado ali. E assim, ver como, por exemplo, execuções, principalmente ali em Santa Catarina, pelo menos na época, né, eu não sei se já entrou, eu soube que tinha algumas iniciativas em curso para melhorar isso, mas na época a execução, assim, é um parto, sabe? Já teve todo o processo de conhecimento ali, já tem um título executivo, judicial, só precisa executar ele, mas não encontra a parte. Não, fica ali 3 anos só para tentar citar. Se você consegue automatizar esse processo, cruzar bases de dados, você não precisa nem de inteligência artificial para isso, né? Só ser isso, então aquilo. Ou já fazer ordens de penhora automática, não ter que, claro, com todos os respeitos às garantias processuais e cabíveis, mas, assim, uma vez determinado, não ter que ficar pedir para o juiz pesquisar no Bacen. Pô, essa pesquisa pode ser feita automática, sabe? Se essa pessoa tem algum bem ali penhorado. Então, em termos de impacto, são esse tipo de solução
que eu acho que é o que o Brasil precisa mais de imediato, assim, né? Mas, claro, esse tipo de solução como o do STJ, o Vitor, a Leia, também são muito importantes e também devem estar sendo buscados. E daí, no âmbito da inteligência artificial, eu acho que esse seria nosso o primeiro degrau para a gente tá subindo. Conseguir fazer essa atividade que é uma das mais básicas, né? Você dizer se um processo é de um certo tema. Então, não necessariamente um tema de recurso repetitivo, mas algum tema que pode ser útil para o tribunal, né? Saber que tem milhares de processos de telefonia ali, que eles vão ser meio parecidos, mesmo que o STF não esteja decidindo nada sobre isso, seria bom eu fazer decisões em conjunto sobre isso, né? E essas inteligências que já estão sendo desenvolvidas aí, depois é possível utilizá-las para outras coisas, porque se não me engano foi até no episódio do Thiago Mello também, aí da Softplan, que ele fala que eles utilizaram um algoritmo, se não me engano, para detectar expectativa de vida de pacientes com câncer, era 99% desse algoritmo que eles usavam para estimar a duração de um processo. Então, assim, depois que todas essas inteligências forem sendo desenvolvidas, a gente consegue ainda aproveitá-las e ir agregando mais funções e novas visões para ela também? Depende, assim, porque a inteligência artificial, a distinção clássica que você ouve ali, né, mais pessoal falando, seria inteligência forte e inteligência fraca, né? A fraca, ela é um algoritmo capaz de fazer um tipo de tarefa muito bem. A gente já, por exemplo, recomendar vídeos no YouTube para você baseado no seu histórico. Só que ele é muito voltado somente para essa atividade. Ele se torna inútil para qualquer outro tipo de atividade. Uma inteligência forte, e isso são termos, são distinções que não são exatamente acadêmicas, até onde eu sei. São assim, as pessoas trabalham com elas, mas a gente não vai encontrar muitos livros falando sobre a forte e a fraca, porque realmente a gente está falando de limiares ali muito variáveis, mas uma inteligência artificial forte seria aquela que se aproxima do nível humano. Então ela abstrai mais coisas, ela é capaz de executar diferentes tipos de atividades, usar conhecimento prévio. E uma inteligência forte, nesse sentido específico, não existe hoje ainda. E eu diria que a gente está bem longe disso, muito por conta do que eu falei antes da linguagem, né? Por depender desses conhecimentos prévios de mundo, coisas que não são facilmente explicáveis para um computador. Mas daí, respondendo a sua pergunta, mas isso não quer dizer que uma inteligência artificial fraca não possa ser usada para diferentes atividades, mas que atividades que pressupõem a atividade inicial dessa IA fraca. Então, a gente pode criar ali um classificador, vamos dizer, é uma inteligência artificial fraca que está selecionando está dizendo quais são os processos de um determinado tema. E em cima disso, uma vez que passou por esse crivo dessa IA fraca, uma outra IA fraca dizer que dentro a duração desse processo vai ser de tal. Seria, então, junção de blocos, mas não quer dizer que a inteligência artificial está sendo usada a mesma inteligência artificial está sendo usada para definir a classificação do processo e para definir a duração dele. São coisas diferentes, ainda que usadas para um fim último que pressupõe as duas, né? Entendi. Isso aí me desperta uma outra questão, que é o fato das inteligências da gente ter as inteligências supervisionadas e não supervisionadas, né? O que isso na prática
quais são os impactos e pontos negativos e positivos de se utilizar esse tipo de modelo para treinar uma inteligência artificial que você vislumbra hoje para a área jurídica especificamente? Ou depende muito mais do objetivo que você quer com aquela inteligência? Então, eu diria assim que seria mais uma distinção do objetivo, como você disse. Qual tarefa que eu estou querendo executar? As duas vão estar sujeitas a vieses e erros, só que de diferentes formas, né? Porque a inteligência supervisionada, ela precisa que um humano vá lá e rotule um por um dos exemplos que ela vai estar usando ali. Então, eu vou estar dizendo, vou ter mostrado ali, vou ter indicado explicitamente para a inteligência artificial 5.000 processos que são do tema de telefonia. Isso, quais são os perigos aí? Seria o humano errar nessa classificação, o humano fazer essa classificação de forma preconceituosa, vamos dizer assim, que é o que a gente trata ali no livro, no final, sobre os vieses. Mas, por causa de telefonia, assim, dificilmente vejo problemas, né? Mas enfim, a gente tem como tem a diferença básica reside no humano, né? Porque a supervisionada precisa da supervisão de um humano para dizer o que é o que ali, ainda que depois disso, depois dessa etapa, ela se vire ali e faça por si só, sem um humano indicando a direção, quais são os padrões que ela deve encontrar. A não supervisionada, ela não precisa do humano indicando isso, mas isso não quer dizer que ela é melhor ou pior, isso quer dizer que tem alguns tipos de atividades que não seria possível sem ela. Por exemplo, o Atos do STJ, né? Se fosse possível, ela perderia o sentido, porque teria que ter um humano ali dizendo quais são as classes de processos que ele quer que a inteligência artificial selecione. Só que para isso ele teria que olhar todos os processos, né? E é justamente o contrário, ele não quer olhar os processos, não tem por que alguém estar classificando algo ali, então o que eu falo? Olha, toma 10.000 processos aqui, agora você pega e, usando os teus critérios, você divide eles em tantos grupos. Esses grupos podem ser definidos pelo humano ou podem ser desenvolvidos pela própria inteligência artificial. Assim, até ela vai iterando sobre aqueles dados, né, repetindo ali o processo, até ela achar que chegou num nível de uma quantidade de grupos que descreva bem. Mas isso implica daí que não teria etapa do enviesamento humano na hora de selecionar esses dados, mas pode ter o viés da máquina mesmo, né? O tipo de algoritmo utilizado, ela pode ter alguma falha nos próprios dados que estão sendo utilizados, ou eles serem de má qualidade, então estão gerando grupos ali que ou inúteis, ou dando uma falsa sensação de ser aquilo ali tudo, né? Isso é uma coisa que poucas pessoas falam, né? Geralmente a preocupação vem mais com os vieses do humano que está ali supervisionando o sistema, colocando as suas percepções, os seus valores, enfim, no aprendizado da máquina. Mas eu vejo pouca gente falando dos vieses que podem surgir da própria inteligência, né? Porque como ela mesma vai se corrigindo ao longo do tempo ali, vai criando as suas soluções, ela mesma vai criando os seus vieses, né? E isso pode até demorar para um humano perceber isso, por que está acontecendo. E quando a gente fala de direito e poder judiciário, a gente está lidando com vidas e processos e situações reais de várias pessoas, isso aí pode ter um impacto muito grande. O que dá para fazer para se evitar isso? Ou é uma coisa que só dá para perceber ali na prática à medida em que a inteligência for produzindo os seus resultados? Então, essa parte é bastante interessante, porque assim, seja supervisionado ou não supervisionado, o humano em algum momento fez alguma coisa ali, sabe? Uhum. Por conta disso que eu comentei, da inteligência não ter conhecimentos prévios de mundo, nem nada, ela é dependente em algum grau, ainda que de forma diferente, mas ela é dependente de um ser humano. Nem que seja na hora só de selecionar ou tratar esses dados, né? Mas teve alguma coisa que está sendo usada ali. No caso do Atos, por exemplo,
os textos eles foram escritos por humanos. Aquelas relações que estão ali, que ela vai extrair, elas vêm de relações que humanos escreveram. É um juiz de carne e osso que escreveu uma sentença ali, um advogado. E isso, em primeiro lugar, né, acaba muitas vezes se refletindo no algoritmo, por exemplo. E de uma maneira não óbvia, né? Até um exemplo que eu cito no livro, saindo do âmbito jurídico, um classificador de imagens, ele classificava qualquer ser humano dentro de uma cozinha como mulher. Por quê? Porque ele tinha ali uma base de dados gigante que alguém algum dia selecionou, né? Alguém falou, o humano deu para esse algoritmo essa base de dados, ela não surgiu do nada ali, né? Alguém selecionou isso. E o que acontece, né? A gente vive numa sociedade patriarcalista, etc. Então, tem mais chances de uma pessoa dentro de uma cozinha, numa foto, ser mulher. Isso é um fato. E esse fato o algoritmo traduziu. Ele traduziu. Então, chegava ali a foto de um homem calvo, barrigudo, claramente um homem, mas era classificado como mulher na cozinha. Esse tipo de coisa, a gente foi uma das minhas preocupações, inclusive, né, voltando assim, o que me motivou a estar nessa área, além de estar começando, de ser algo que a gente algo que eu gostaria de estar por dentro do que está acontecendo, mas é o momento também da gente definir essas diretrizes para evitar justamente que aconteça esse tipo de coisa no direito. E como que se faz isso? Primeiro, né, com a auditoria dos resultados, depois que ele está pronto, você testa e fiscaliza. Mas, além disso, todos esses cuidados na hora de fazer esses algoritmos, né? Na hora de escolher essa base de dados. Eu tenho que ter uma preocupação, por exemplo, será que esses dados não estão refletindo um padrão que eu indesejável, um padrão que eu não gostaria que se refletisse, assim, numa sociedade democrática, né? Exemplo no mundo jurídico disso, né? Também citado ali no livro. Tem um algoritmo chamado LSIR, lá nos Estados Unidos, que vários tribunais usavam para predizer. Esse é um caso, assim, na minha opinião, bastante absurdo, mas ainda assim a gente deve refletir como é que ele chegou a acontecer, né? E, inclusive, continuar sendo usado. Eles prediziam o grau, a probabilidade de reincidência de um condenado. Então, chega uma pessoa, ele era condenado, ele preenchia um formulário e a leitura desse formulário, depois de jogar esses dados no algoritmo, voltava ali a possibilidade que ele viesse a reincidir. Daí essa possibilidade era usada de diferentes formas. Alguns estados usavam para indicar para ele programas sociais, não sei o que lá, mas outros estados usavam para aumentar as penas dele. Isso, só fazer um parênteses, né? Isso está no livro da Kate O'Neill, Armas de Destruição Matemática, um livro muito bom mesmo. Eu não vi tradução dele em português, mas tem em inglês e espanhol, assim, e aberto, assim, na internet, é só pesquisar. Legal. Weapons of Math Destruction. Foi da origem de uma palestra que ela deu no TED, não foi? Ela foi lá para divulgar o livro, alguma coisa assim. Sim, ela tem no TED, tem no Google Talks também. Uma palestra bem parecida. Tá tudo no YouTube, ele é bem legal. Recomendo bastante. E o primeiro exemplo, inclusive, que ela cita no livro, é justamente esse do poder judiciário, né? Que é esse LSIR, que daí o que estava acontecendo? Nos lugares que os resultados desse algoritmo eram usados para aumentar a pena, você acabava punindo por mais tempo uma pessoa, essa pessoa ficava mais tempo na cadeia e isso aumentava as chances dela reincidir, mas não necessariamente porque o algoritmo acertou, mas porque a própria decisão humana, depois amparada pelo algoritmo, criou uma realidade predita pelo algoritmo, né? Mas é um ciclo de retroalimentação, que ela chama de ciclo de retroalimentação vicioso, algo assim, na tradução. Acho que, se não me engano, até alguns episódios passados a gente falou isso, e é um tema que está crescendo, porque a gente tem repetido muito sobre isso, que é até aquele efeito psicológico da teoria da profecia autorrealizadora, né?
Que você prevê uma coisa e aí você prevê não, né? Você vê que aquela coisa tem chance de acontecer, você coloca determinada pessoa naquela situação e aí, na verdade, por você ter colocado a pessoa naquela situação é que ela vai acontecer, né? E não porque a pessoa... Isso já ia acontecer de qualquer forma, né? Exatamente. Então, e esse caso, ele ilustra bem isso, na minha opinião, porque ele ilustra dois tipos de vieses. O da máquina, porque... Tá, primeiro o da máquina, que é voltando ali na sua pergunta. O que acontece? A máquina ela predisse que um cara ali tinha altas chances de reincidir. Por conta da predição dela, ele reincidiu. E isso depois é classificado como um acerto, porque como é que ela vai ser treinada, né? Vai ter lá o formulário do cara que reincidiu, e daí esse cara eventualmente vai começar a fazer parte dos dados de treino dela. Vamos supor que ela está sendo continuamente retroalimentada, né? Então Tá reafirmando o viés dela mesmo, né? Isso, ela está reafirmando aquilo que ela já supôs no início. Uhum. Mas e daí o outro tipo de viés, seria o humano, quem foi que disse que um questionário, assim, tipo um questionário socioeconômico, que era o que era feito ali, é uma forma minimamente plausível de se predizer o grau, a possibilidade de reincidência de alguém, né? E se sim, se fosse, quais são as perguntas que devem estar nesse questionário? Então, teve um humano ali fazendo essa seleção. Assim como no caso do classificador de imagens, que classificava mulheres na cozinha, teve um humano que selecionou ali, que deu para eles, ou pelo menos indicou ali uma base de dados. Então, isso são falhas que a gente deve ter especial cuidado no judiciário, né? Que aí entram os requisitos que a Kate O'Neill cita para que um algoritmo se torne uma arma de destruição matemática, né? Que era onde eu queria chegar aqui. O primeiro deles é a opacidade, que a gente conversou ali. O segundo é a escalabilidade, dele poder ser utilizado assim, ser projetado para ser utilizado em larga escala. E o terceiro é ele ser utilizado em detrimento ou em prejuízo das pessoas que ele está fazendo os cálculos ali. Então, esse caso ali do LSR é o exemplo perfeito, né? Tanto é que foi o primeiro exemplo que ela citou. É algo que está sendo usado no Poder Judiciário. Ele era um algoritmo opaco, porque usava ali um tipo de aprendizagem de máquina que dificultava a rastreabilidade dos resultados, e era usado em detrimento das pessoas que ele estava julgando, por assim dizer, né? Não bem julgar, mas fazendo esses cálculos ali, né? Detectando esses padrões. Uhum. E daí o que eu quero chegar é que o judiciário ele tem tudo para que isso possa acontecer, né? Se não for feito de uma maneira transparente, aberta e minimamente assim compatível com os princípios, né, do Estado Democrático de Direito. Exatamente. E ainda tem um ponto ainda que eu acho que é um ponto muito complicado, que é a tendência que a gente tem de, a partir do momento em que a gente tem um dado que foi produzido por uma máquina, por um sistema, por uma inteligência artificial, por um robô, seja lá o que chame como quiser, né? A gente tem uma tendência muito grande a concordar com ela, né? Então, é uma coisa muito perigosa que a gente tem que ficar muito atento, né? Porque parece, quando você recebe de um sistema uma resposta, ela vem meio que como se tivesse sido matematicamente comprovada, né? Cientificamente comprovada, né? E a gente está vendo aí que nem sempre é o caso, né? Tem muito detalhe, desde o básico lá que a gente começou falando da linguagem até os vieses algorítmicos aí. A gente tem uma infinidade de coisas para dar errado e que a gente está aprendendo agora como consertar isso, né? Esse ponto é importantíssimo, assim, eu acho que inclusive diria que a moral da história, assim, do livro da Kate O'Neill é justamente essa, que esses algoritmos, eles são revestidos de uma autoridade científica, assim, mas eles são muito embasados em opiniões humanas, opiniões prévias, concepções de mundo prévias, que essas são bastante questionáveis.
Talvez não, os padrões que ele encontra ali, que esses algoritmos de aprendizagem de máquina, etc., eles são máquinas para detectar padrões. O que você jogar ali, ele vai encontrar um padrão. Tá? Se você fizer isso de uma forma boa, de uma forma assim, de qualidade, selecionar bons dados, tratar bem esses dados, ter uma quantidade boa de dados, a gente espera que esses padrões que ele encontra façam sentido, ainda que não sejam os mesmos, mas façam sentido com os padrões que a gente quer encontrar. Ele vai, por exemplo, dizer que um número escrito à mão que a gente interpreta como um 3, ele vai concordar com a gente dizendo também é um 3. Assim. Se você fizer isso bem, isso é possível. Mas se você fizer isso mal, também é possível. Se você der para ele dados ruins, ele vai encontrar um padrão ali. O que você der, ele encontra um padrão. Agora, a questão é se esse padrão, primeiro, vai fazer um sentido para o ser humano. Se ele fizer, se esse sentido todo mundo concordaria com ele, né? Se é um sentido razoável, assim, de se esperar, né? Ali, por exemplo, nesse caso do LSR, o que aconteceu? Mesmo que o questionário que eles usavam não tivesse questões sobre raça específica, qual é a sua cor, qual cor você se identifica, ele acabou se tornando racista. Ele tinha a maior probabilidade de dizer que uma pessoa negra estaria mais predisposta a voltar a cometer um crime. É quase um lombroso, né? Uhum. Só que no século XXI. E por que isso acontece? Porque vai passando, sabe? E essa é até meu intuito com o livro ali, trazer isso para o direito, assim, eu fiquei pensando como é que uma coisa tão básica, assim, na minha opinião, né, como voltar, assim, para uma criminologia de Lombroso, assim, enfim, como é que isso retorna hoje, sabe? Algo tão evidente, assim, que não tem fundamento científico nenhum. Mas, bom, eu entendo que isso aconteceu muito porque foram tarefas terceirizadas, vamos dizer assim, né? Tinha uma pessoa fazendo uma coisa, outra pessoa fazendo outra, outra pessoa fazendo outra, e elas não se comunicavam entre si até que chega nesse resultado absurdo. Talvez, daí justamente essa ideia, né? Talvez se a gente tivesse operadores jurídicos ali que tivessem estudado criminologia crítica, por exemplo, e participando da elaboração desse algoritmo, talvez isso não acontecesse, né? Por isso que eu acho a importância, assim, dos juristas estarem o máximo possível imersos nessa área. Não que precisam se tornar especialistas, né? Mas é bom ter uma noção do que está acontecendo aí, né? Exato, e eu acho que a tendência também é que equipes que desenvolvam esse tipo de inteligência, elas têm que ser cada vez mais interdisciplinares, né, multidisciplinares. Então, é uma área que a gente está vendo aí, que está crescendo cada vez mais, a demanda por analista e cientista de dados jurídicos está crescendo, porque a gente vai precisar de pessoas para validarem essas respostas, esses resultados que os algoritmos vão começar a dar pra gente com cada vez mais frequência, né? Porque até então, quando só te recomenda um filme ruim lá no Netflix ou te recomenda na Amazon um produto que não tem nada a ver com o que você gosta, até então não causou muito mal, né? Agora, quando começa a calcular a pena, a calcular a probabilidade de reincidência, enfim, aí a coisa começa a ficar preocupante, né? Mas eu acho que a moral de tudo que a gente conversou hoje, assim, que realmente a gente tá no começo, mas é um começo muito, você mesmo disse, né, muito empolgante para quem quiser seguir nessa área e participar. Agora é o momento, né, ajudar. A gente tá construindo praticamente do zero isso, né, então é um momento muito bom e eu acho que para quem gosta dessas áreas todas é um futuro muito promissor. Mas vamos então já caminhar aqui pro final do episódio. Eu vou te fazer algumas perguntas rápidas e aí você pode responder, mas não necessariamente suas respostas elas têm que ser rápidas. Qual que foi a dica mais valiosa que você já recebeu? E aí pode ser dica profissional ou dica de vida mesmo, o que você quiser compartilhar com a gente. Olha, difícil. Mas assim, algo que eu tento levar assim nas minhas escolhas profissionais e também acadêmicas, né, é justamente tentar fazer algo diferente, assim, sabe? Algo que não foi feito até então, na medida do possível. E
e tentar, assim, não se conformar, assim, com o que a gente tem por normalidade, certo? E, e tentar, assim, eventualmente questionar esses pressupostos e estar trabalhando em novas formas de resolver, assim, esses problemas. Legal. E o que significa sucesso para você? Sucesso até tá no livro da Kate O'Neill, assim. Pode ter uma definição bem controvertida, né? Mas depende da área que a gente está falando, mas em geral seria ter o melhor resultado possível dentro das melhores condições possíveis. Boa, boa. E para quem ficou interessado nesses temas que a gente discutiu aqui, além dos livros que você já sugeriu, que os links vão estar na descrição aqui do episódio, tem mais algum material, algum livro, algum vídeo que você gostaria de compartilhar? Olha, tem várias coisas, mas se alguém se interessar, né, principalmente o pessoal do direito tiver interesse em aprender programação em Python, podemos recomendar ali alguns materiais online, assim, acho bem interessante. E acho que cada vez mais, assim, as pessoas deviam estar, pessoal profissional, assim, dessas áreas de conhecimento específico, deviam estar mais ligados, assim, o possível na área da programação, da ciência da computação, ainda que seja só para ter uma noção básica. Tem algum curso específico assim que você indicaria para quem quer começar? Tem um curso chamado Learn X in Y Minutes, que apesar do nome, o site ele traduz para o português também, é traduzido por português, por humanos, e é um material assim, como se fosse um PDFzão assim com os básicos da programação em Python. Foi uma das coisas que mais me ajudou a aprender o Python, né? Que como não tenho formação na área tecnológica e comecei a trabalhar nessa área, eu tive que aprender isso de forma meio rápida e meio por conta, então esse foi um dos cursos que mais me ajudou, que foi recomendado ali por um outro analista de dados ali da Softplan. E para quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa? Basicamente só o LinkedIn. Até meus amigos me zoam que eu não uso o Instagram, o Facebook. Ainda tenho o Facebook, mas não uso. O Instagram não tenho. Mas quem quiser me achar ali, pelo menos tem o LinkedIn. Legal, Daniel. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Eu que agradeço a oportunidade, Gustavo. Fico à disposição. Até o próximo episódio, pessoal.